Você está na primeira página, na primeira tela. Vou abrir aqui. O YouTube já está funcionando, já está transmitindo. Então, Deixa eu só dar uma olhadinha lá, só um minutinho. Pronto. Muito bem, gente. Boa tarde. Prazer imenso estarmos aqui para começar o nosso segundo dia das comemorações do aniversário da Abraf. Ontem tivemos a apresentação em homenagem ao professor Carbonari, com a presença de todos, e hoje nós vamos poder contar com a palestra do professor Luciano Sattler. E eu vou passar a palavra ao professor Larry para fazer a apresentação formal, né, professor? E pedir mais uma vez para que todos, nesse comecinho, se possível, fiquem com as câmeras abertas para a gente tirar algumas fotos de vocês, porque depois a gente vai publicar nas notícias da Abraf. Tá certo? Muito obrigado. Luciano, seja bem-vindo. No final, nós retornaremos para as perguntas, e aí eu estou com vocês aqui. Professor Larry. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês neste segundo dia de comemoração do aniversário de 15 anos da Abraf. Hoje nós teremos a honrosa presença do professor Luciano Sattler, que irá nos brindar com a palestra, cujo tema é a transformação digital da IES no cenário pós-pandemia. Professor Luciano Sattler é bacharel em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda pela PUC Minas Gerais. Especialista em gestão universitária pela Organização Universitária Interamericana, CRUB. É especialista em gestão estratégica de marketing pelo FMG, é mestre em administração pela Universidade Metodista de São Paulo e doutor em administração pela FEA-USP. Atualmente, o professor Luciano Sattler é reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, professor colaborador do mestrado em administração da Universidade Metodista de São Paulo, docente na Universidade Metodista de São Paulo e diretor da ABED. Professor Luciano Sattler, seja bem-vindo à Abraf. É um grande prazer tê-lo aqui hoje para nos brindar com sua palestra. obrigado, professor Edgar. Uma honra realmente poder estar aqui com vocês. Quero agradecer muito a diretoria da Abraf, na pessoa do professor Edgar Larry Andrade Soares, a quem eu tive o privilégio de conhecer ontem, ao professor Paulo Chanan, que é um profissional da maior competência aí, inteligência, capacidade de articulação, um grande amigo. Nós temos aqui várias pessoas hoje bacanas também, é uma honra, quero citar em nome de todas o professor doutor Paulo Baroni, companheiro de jornadas aí no Ministério da Educação, e a vantagem de ter aqui o Paulo Chanan, o Edgar e o Paulo Baroni é que vocês podem fazer as perguntas mais difíceis do mundo que eu passo para eles responderem, tá? Tranquilamente, não vou passar aperto, né? Vocês vão poder ter acesso à apresentação dos slides, tanto no site da Abraf, quanto também no meu LinkedIn, logo após o final da apresentação. Então, depois me procura lá no LinkedIn, eu sou facilmente achável, e só corrigindo um pouco aí a apresentação inicial, que às vezes é um látis meio atrasado, eu fui da Metodista de São Paulo, fui diretor da ABED, hoje eu estou na ABED responsável pelo Comitê de Educação Básica, e também agora, há 2 semanas, eu me tornei membro do Conselho Deliberativo do CNPq, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, trazer essa conversa aqui, eu espero que seja uma conversa mesmo. Não, vocês vão ver primeiro, eu não sou da área de tecnologia, não sou futurista e não vou ficar fazendo apologia de coisas muito distantes da nossa vida. Eu quero discutir com vocês algumas coisas. Se você está aqui nesse momento, ou se você vai assistir essa apresentação depois,
você certamente será parte ou é parte de um processo de mudança na instituição que você trabalha ou onde você vier a trabalhar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, só para a gente ter uma conversa mais estruturada, tá? Luciano, eu já coloquei no chat a sua apresentação, tá? Para quem quiser baixar e acompanhar no seu próprio computador, caso esteja com problema da conexão, já está no chat aqui, já podem baixar. Desculpa. Ótimo, pode baixar, pode distribuir, é recurso educacional aberto aí, não tem problema, né? Então, o título que nós demos foi a transformação digital das instituições de educação superior no cenário pós-pandemia, né? E aí, a nossa fala vai ser com ênfase na gestão. Então, nós estamos vivendo aí um momento de pandemia. A pandemia, todo mundo já percebeu que é um fator de aceleração cultural, fatos, fenômenos que já estavam em andamento e que nós esperávamos que estivesse nos próximos 20 anos plenamente adotado, agora foram acelerados. Nós tivemos 20 anos acelerados com a pandemia, especialmente na educação. O gestor, quando a gente fala de transformação, né, o gestor sempre fica numa linha de equilíbrio aí muito complicada, né? De um lado, o pessoal que gostaria que tudo continuasse, tudo como sempre. Os nostálgicos, bom mesmo, era no meu tempo, funcionava melhor assim. E também você tem os luditas, né? Os luditas é um movimento que, na época da Revolução Industrial, eles não aceitavam a automação e eles invadiam as fábricas e queriam quebrar todas as máquinas para impedir o progresso tecnológico na época da Revolução Industrial. Então, do lado do pessoal que quer que tudo continue como sempre, você tem os nostálgicos e os luditas. Na outra ponta, que é o pessoal que defende que tudo vai mudar já, imediatamente, você tem, primeiramente, os poetas, né? Os poetas são aqueles que escrevem muitos livros, muitos artigos. O poeta tem a vantagem que ele já nasce sabendo tudo e nem sempre o poeta tem a experiência na gestão. Escreve livros, nos orienta, diz que o mundo vai mudar em tal direção, são visionários, mas não tem a experiência na gestão, como segurar isso na gestão. E também nessa ponta você tem os futuristas, aqueles que estão sempre falando, olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, te assustando com grandes cenários futuristas, e dentre os futuristas você tem os tecnófilos. O que é um tecnófilo? É aquele que é apaixonado com a tecnologia. Ele acha que a tecnologia vai resolver tudo no mundo, inclusive as questões amorosas e existenciais. No meio desse caminho, você tem muitos fornecedores, muito pessoal de TI, você tem as edtechs, as startups, que estão tentando fazer uma ponte entre a gestão e esse futuro, esses futuristas. E no meio disso tudo, você tem a gestão. A gestão geralmente está afogada no urgente, né? Olha, como é que está o caixa, como é que está o endividamento, como é que está a receita líquida, a receita bruta, o resultado, o que mudou na legislação, o que mudou nas normas infralegais, que são o que mais nos afetam em relação à educação, como é que está a concorrência, quem se instalou aqui na cidade, como é que vai ser a minha sucessão, meu filho tem condições de assumir o meu lugar, não tem, minha filha, o que eu posso adotar de inovação, o que eu não posso adotar, quais são as urgências. Geralmente, quem está na gestão tem pouco ou nenhum domínio sobre a sua agenda, porque todo dia a agenda é invadida pelo urgente, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a transformação digital na perspectiva que colabore com o gestor. Colabore com o gestor na sua implementação. Colabore com a gestora na sua implementação. Ainda vale a pena estar na educação superior? Essa semana, a Folha de São Paulo repercutiu uma pesquisa da OCDE, chamada Education at Glance 2019, e a pesquisa concluiu, olha que interessante, que o Brasil é o país, dos 37 países que a OCDE avaliou, o Brasil é o país em que concluir o ensino superior
garante a maior vantagem salarial em relação ao ensino médio e ao ensino médio incompleto, de todos os países. Então, se você comparar no Brasil quem tem só ensino médio e quem tem um diploma de ensino superior, a vantagem salarial de quem tem um diploma de ensino superior é muito grande. Ainda é muito atrativo, ainda há uma demanda reprimida para a educação superior e isso deve prevalecer ainda por muitos anos. Por outro lado, nós da educação superior hoje, até pelos problemas da economia, estamos com alguns riscos. Nós formamos pessoas que saem com um diploma, porém elas não trabalham na área para a qual ela se formou, ou então elas estão numa subocupação, trabalham em uma função que requer uma qualificação inferior à sua escolaridade. Isso mais de um terço na pesquisa do IPEA de 2018. Se você clicar aqui onde está escrito IPEA, você vai na fonte dessa pesquisa, tá? E aí parece que no ano passado já tinha chegado na metade. Então, é muito comum você estar hoje dentro da sala de aula, no ensino superior, e você ouvir do estudante, olha, eu estou me formando para ser mais um desempregado. Olha, eu estou me formando, mas eu vou trabalhar numa área que não é minha área, vou trabalhar numa área que, na verdade, requer muito menos especialização. Esse desalinhamento entre a formação que nós estamos oferecendo e o resultado dessa formação na vida dos alunos, seja na trabalhabilidade ou na empregabilidade, é muito sério. É o nosso maior problema hoje, na minha visão, porque isso tira a credibilidade da educação superior. E aqui todas as instituições têm que rever a sua oferta e rever os serviços de apoio ao aluno para trabalhar a empregabilidade do aluno e a trabalhabilidade. O que é trabalhabilidade? Cada vez mais as pessoas não vão ter um vínculo formal com uma empresa ou outra empresa, mas têm que estar aptas a trabalhar para uma empresa, outras empresas, no empreendedorismo, e por isso que é chamado trabalhabilidade, né? Então, a educação superior ainda é atraente no país e nós vamos ver um pouco mais aqui. Nós estamos em um segmento de acelerada mutação. Nós temos mudanças no perfil dos alunos, mudanças na demanda da sociedade em relação à educação superior, mudanças no ensino superior privado e comunitário e mudanças no ensino superior público, né? Lembrando que ontem nós tivemos aqui um evento que nós celebramos uma grande mudança na educação superior, quando a educação superior brasileira passou a incluir populações antes excluídas do ensino superior, através de um tipo diferente de ensino, um ticket médio mais baixo. Foi quando se discutiu realmente o que é excelência ou não na educação superior. E o Brasil tem essa característica que é única, que são os grandes grupos educacionais de capital aberto, que vieram estabelecer um novo padrão de concorrência quando nós falamos de ensino superior privado e comunitário. No ensino superior público, um dia, professor Paulo, temos que chamar o professor Paulo Baroni para falar um pouco sobre isso aí, que foi a melhor palestra que eu já assisti até hoje, foi a dele, mostrando quais são os impactos do Reúne e os desafios que a expansão do ensino público federal trouxeram para o nosso país, inclusive dos IFES que viraram ensino superior também, alguns dilemas nessa área, né? Hoje nós temos muitas vagas ociosas também no ensino superior público, o que é um contrassenso que demonstra a necessidade de revisão de alguns aspectos. Quando nós falamos de alunos, eu quero destacar algo que no Brasil é comum e lá fora é incomum: o chamado estudante não tradicional. Então, lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, é mais comum o estudante, quando ele entra no ensino superior, ele só estuda, né? Sempre foi assim. Ele só estuda, não precisa trabalhar, muitas vezes mora dentro do campus, vive a vida universitária dentro do campus. No Brasil, não. O estudante que nós vimos aí no ensino superior
nos últimos 20 anos, chegar cada vez mais, é o chamado estudante não tradicional. É o primeiro da família que frequenta a educação superior. Ele geralmente é mais velho, tem responsabilidades familiares, vem com alguns déficits na aprendizagem que se esperava na educação básica. Muitas vezes as pessoas estão se formando na educação básica, especialmente no setor público, e se tornam verdadeiros analfabetos funcionais, com muitas dificuldades, e aí chegam no ensino superior com essas dificuldades a serem vencidas. No ensino superior privado, 89% dos estudantes pertencem às classes mais desfavorecidas, classes C, D e E, mais empobrecidas. E, além disso, nós temos as mudanças na pirâmide demográfica brasileira, em que há uma redução do número de crianças, adolescentes, portanto, há uma redução no número de egressos do ensino médio que querem entrar no ensino superior. E, ao mesmo tempo, há um aumento da longevidade. As pessoas mais velhas, está aumentando a proporção de pessoas mais longevas na pirâmide populacional brasileira. Isso é ótimo para o ensino superior, porque nós temos hoje nem a metade da população universitária que nós deveríamos ter. Nós estamos muito abaixo, inclusive, do Plano Nacional de Educação, quando falamos das matrículas líquidas de ensino superior, de 18 a 24 anos. Quando nós falamos de população economicamente ativa, pensando aí nas pessoas até 55, 60 anos de idade, tem muita gente trabalhando que precisa fazer um curso superior, ou então precisa fazer um outro curso superior, porque ninguém mais pode parar de estudar. Olha, para você ter uma ideia, nessa pesquisa do IPEA, se vocês clicarem no QR Code aqui, vocês vão para a pesquisa, tá? Ela diz que 54,5% dos 46 milhões de trabalhadores formais no Brasil enfrentam risco alto ou muito alto de automação das suas tarefas. Sabe o que significa isso? Estamos num risco imenso de desemprego estrutural. As pessoas não vão ter as competências para esse novo mundo de automação, esse mundo da indústria 4.0, que se estende também aos serviços como um todo. Por isso, o Brasil hoje tem um grande desafio com a sua população adulta, que é o mesmo da Europa, dos Estados Unidos, só que aqui é mais grave, que é do chamado upskilling e do chamado reskilling. Upskilling eu já trabalho e eu preciso aprender algo em maior profundidade, maior abrangência dentro do meu campo de trabalho. E o reskilling eu já trabalho, mas eu vou ter que mudar completamente de profissão, mudar de ramo, e eu preciso aprender algo completamente novo, apesar de já trabalhar. Às vezes, apesar de já ser formado, de já ter um diploma de ensino superior. Isso aqui é a oportunidade para as instituições de educação superior, que nós vamos ter um novo perfil de estudante, seja nos cursos de graduação, de pós-graduação, ou especialmente num programa bem estruturado de cursos livres e gestão de carreiras, né? Isso falando do perfil do estudante. A sociedade, então, está nos levando a uma mudança, que é a sociedade da informação que nós estamos, a transformação trazida pela internet, pela automação, pela internet das coisas, nos pede novas definições estratégicas. Definições estratégicas que são imperiosas, urgentes, especialmente agora, no momento de pandemia. Vejam só, quando nós olhamos o universo das instituições de educação superior, privadas e comunitárias, em 2018, que dava mais ou menos 2.000 e poucas instituições, e aí vocês podem entrar na fonte, aqui eu deixei o link. Esse é um aplicativo muito legal para vocês fazerem os seus estudos mercadológicos, lá, gratuitos, e os dados são todos do Censo de Educação Superior 2018, gratuito. Entrem lá, esse app Power BI da Liga, a empresa Liga, né? Veja só, nós aqui,
1.316 instituições têm menos que 3.000 alunos matriculados. Quando você soma com 236, que tem entre 3.000 a 6.000 alunos, então nós estamos falando aí de 1.552 instituições, quer dizer, mais de 70% do total das instituições tem menos de 6.000 alunos matriculados. E aí, professor Paulo, professor Edgar, a minha fala é direcionada mais para esse grupo. Para esse grupo. Eu imagino que as instituições gigantes, aquelas com maior número de alunos, já estejam mais avançadas no seu processo de transformação digital. E as menores, talvez algumas, tenham maiores desafios nesse sentido, até da sobrevivência daqui para frente. Repare que eu falo para mim mesmo, porque eu estou como reitor de uma instituição que tem menos de 3.000 alunos matriculados. E outra coisa, para ser honesto, nem tudo que eu estou falando aqui eu consegui implementar na minha instituição, porque você sabe que nós dependemos de questões, às vezes, políticas dentro da mantenedora e que são aí quadros desafiadores em qualquer local, né? Então, eu acho que a melhor forma é nós começarmos a nos fazer boas perguntas. Para a gente ter definição estratégica, é bom, melhor do que ter respostas, é nós termos boas perguntas, né? A primeira pergunta é quase que uma pergunta existencial. Qual é a minha identidade? Quem eu sou? A instituição que eu estou, qual é a minha história? Em qual contexto que eu me encaixo? Quais são as minhas características? Quais são meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Quem eu sou realmente? Pelo que eu me reconheço que eu sou diferente? A segunda pergunta, como eu sou percebido? É diferente. Uma coisa é o que eu sou, outra coisa é como eu sou percebido. E hoje em dia, na educação superior, só tem duas formas de você ser percebido. Ou você é uma instituição reconhecidamente que traz maior valor agregado, ou você é uma instituição que não é reconhecida como de maior valor agregado. Aí você entra numa categoria de commodities. O que é commodities? É quando, para o aluno, tanto faz estudar com você como qualquer outro. Quem hoje está numa situação de ser reconhecido como commodities, de ter pouco ou nenhum valor agregado, são os que correm maior risco de perderem alunos, inclusive para a EAD. Né? Sair do presencial para a EAD. Quem está dentro da área de commodities são aqueles que só pensam em disputar a partir da questão de preço. E aí vocês já percebem, eu vou induzindo vocês, que para mim, para quem é pequeno, quem tem menos que 10.000 alunos, o caminho para a sobrevivência passa por buscar maior valor agregado. A terceira pergunta, o que eu quero ser? Quando eu penso o que eu quero ser e como eu quero ser percebido, eu já vou trabalhar uma estratégia de posicionamento estratégico de marca. Eu vou definir quais são os drivers que eu vou reforçar para o meu posicionamento estratégico de marketing, né, de marca. Quarta pergunta. A partir do que eu quero ser, quais são as parcerias que eu devo estabelecer? E aqui entra toda a metodologia de inovação aberta, que não vai dar tempo de nós conversarmos aqui, mas que eu deixo para vocês, se vocês entrarem em contato comigo, eu indico artigos, mando outras fontes, você vai ter que introduzir a filosofia, a metodologia de inovação aberta para que as parcerias que você vai desenvolver possam te ajudar no seu posicionamento estratégico de marca. A quinta pergunta, como alinhar serviços educacionais com as novas demandas? Nós vamos ter que mudar o nosso currículo. Nós vamos ter que repensar o nosso espaço físico. Nós vamos ter que rever qual é a experiência do estudante conosco, desde o portão de entrada até o elevador, até a sala de aula, até o online, até o banheiro.
até o ar-condicionado e por aí vai, né? E a sexta pergunta, aí sim, quais são as tecnologias que podem me ajudar nesse novo posicionamento estratégico de marca? Lembrando que existem muitas tecnologias gratuitas e que o que você precisa é investir na capacitação das pessoas antes de investir na tecnologia, porque quando você fala de transformação digital, primeiramente é uma mudança cultural, uma mudança de mindset. As pessoas têm que mudar o jeito de pensar a organização, o jeito de pensar como trabalham, antes de você gastar uma fortuna com tecnologia. E aí sim, você vai pensar em tecnologias que te ajudem nas atividades meio e tecnologias que te ajudem nas atividades fim. E isso tem que ser dosado, pensado com muito cuidado. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Falando de posicionamento estratégico, certamente vocês já estão familiarizados com essa matriz. Sempre, isso aqui vem de Porter, né? Michael Porter, você tem que pensar qual é a sua vantagem estratégica. Você vai lutar numa posição de baixo custo e baixo preço, ou você vai lutar numa posição de alguma singularidade percebida pelo aluno. E quando você fala de singularidade, o seu alvo estratégico, você vai disputar com toda e qualquer tipo de instituição, e aí seria diferenciação, ou você vai lutar pela liderança geral de custo. A sua mensalidade vai ser a menor da sua região. Eu acho que essa posição hoje é insustentável se você não for parte de um grupo de capital aberto. Ou seu alvo estratégico vai ser de trabalhar em nichos, né? Você desenvolver um foco. Você vai atuar em um determinado segmento e ali naquele segmento você vai ter uma singularidade percebida pelo aluno, que você vai ser o melhor naquele foco. Você pode ser a melhor faculdade da sua cidade, a que melhor interage com a associação comercial, com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com as indústrias da cidade. Você vai ter uma relação diferente com as empresas, garantir uma alta empregabilidade do seu aluno. Ou você pode ser uma faculdade especializada em moda, ou em computação, ou em agronegócio, ou seja qual for a área, você escolhe uma área de expertise e nesse foco é que você vai atuar para você ter uma singularidade percebida pelo aluno. Então, se você é uma instituição pequena, você vai precisar pelo menos 2 ou 3 cursos e linhas de pesquisa, projetos de extensão, trabalhar com esse foco. Você ser reconhecida como uma melhor nesse foco que você vai decidir, a partir de uma discussão interna e de consultas à comunidade externa. Recentemente, o professor Paulo Baroni me fez a honra, me convidou para participar de um debate na Frente Mista Parlamentar, com o senador Isalci liderando, e lá eu apresentei que esse modelo, que é mais ou menos um modelo chinês, que diz que nem todo mundo precisa ser igual em tudo, né? Na China, você tem tipos de instituição que são focadas em empregabilidade, por exemplo, em garantir uma boa empregabilidade para os seus alunos. Vão estar num forte contato com o ensino técnico profissionalizante, vão estar atentas às mudanças da BNCC, trabalhar em empreendedorismo. Isso é um tipo de instituição. Um outro tipo de instituição seria uma universidade intensiva em pesquisa, mas de reconhecimento nacional. Um outro tipo, universidade de pesquisa intensiva de reconhecimento internacional. Então, você vai na China, você olha na China, a China tem lá quase 3.000 instituições, as que são referência internacional não passam de 40, 50. São essas que concorrem nos rankings internacionais. 2.000 estão focadas em empregabilidade. Umas 300 são intensivas em pesquisas, mais relacionadas com o setor produtivo e com ênfase nacional. E aí você tem um outro tipo, que são essas de nicho, são as instituições de educação superior ultra especializadas. Elas são as melhores em um determinado campo do conhecimento, geralmente de ciências aplicadas ou na área de tecnologia. Defina quem é você. Defina qual desses quadrantes que você pretende ocupar.
porque os seus investimentos serão melhor direcionados, né? Nós estamos falando aí de diretrizes estratégicas e agora nós vamos falar de diretrizes da inovação. É preciso que a gente faça um resgate da hélice tripla, que o mundo inteiro está trabalhando hoje. Não é possível ser uma instituição de educação superior que esteja dissociada de uma relação intrínseca com os governos locais, local, federal, estadual e com as empresas. Como trazer as empresas para dentro da instituição? Como levar a instituição para dentro da empresa? Como implantar projetos extensionistas que garantam isso? E olha, para formar um cidadão capaz de, primeiro, aquisição de conhecimento global. Ou seja, hoje existe um banco mundial de patentes que está lá à disposição numa organização que chama WIPO, World Intellectual Property Organization, do Sistema das Nações Unidas, e que nós, brasileiros, não sabemos acessar. Não sabemos olhar ali uma patente disponível e imaginar em como usar aquela patente já pronta, algo já desenvolvido, para desenvolver um novo modelo de negócio, um novo produto, um novo serviço. Então, formar cidadãos capazes de aquisição de conhecimento global. Segundo, ou serem capazes de criar conhecimento por esforço próprio, com ou sem pesquisas de desenvolvimento, em parceria nossa com as empresas. E ser capaz de difusão e uso do conhecimento já existente no país. As pessoas têm que aprender a aprender, as pessoas têm que estar conectadas com o que há de mais avançado no mundo e a sua instituição tem que ajudar a mudar o ecossistema de inovação onde você se localiza. É por aqui que vai estar a inovação que vai garantir a sua e a nossa sobrevivência, né? Dentro disso, temos aí uma publicação que eu recomendo a vocês e que foi resultado também de um trabalho muito grande do professor Paulo Baroni, lá no Congresso Nacional, enquanto ele estava no MEC, né, Instituições de Ensino Superior e Desenvolvimento Regional, e que eu tenho dito que é a minha Bíblia ultimamente para falar com gestores. Todo mundo tem que ler isso aqui, tem que ter isso aqui na cabeceira. É pensar como que eu insiro a minha instituição de ensino superior nos arranjos produtivos regionais. Como que eu alinho a vocação regional com as demandas de formação e aquilo que eu estou oferecendo na minha instituição? Como que eu trabalho a internacionalização da minha instituição? Praticamente as viagens hoje vão se reduzir muito. Eu posso trabalhar muito da internacionalização por meio de videoconferência e parcerias mediadas pelas novas tecnologias. Como que eu trabalho a pesquisa aplicada para eu ter uma métrica diferente, até junto à CAPES, junto ao CNPq, para mostrar que eu faço pesquisa, mas dentro das minhas possibilidades e útil aos arranjos produtivos regionais onde eu estou localizado, né? E aí falar da especialização esperta, Smart Specialization, para ajudar a minha região a se desenvolver. O Brasil é muito grande. Cada região tem uma vocação. E a nossa instituição, a sua instituição de ensino, tem que estar atenta a essa vocação e colaborar com essa vocação para o desenvolvimento regional. Leia essa publicação, vai te ajudar a entender e fazer uma proposta e liderar, que a sua instituição lidere essa discussão de arranjos produtivos regionais na cidade onde você se encontra. Eu trago aqui uma proposta para vocês de mudança de larga escala relacionada à inovação educacional, que é para cada gestor pensar na sua arquitetura. Toda vez que você for fazer um investimento hoje de alguma reforma, alguma mudança, reveja a sua arquitetura para não repetir o modelo tradicional de sala de aula, que o seu espaço de aprendizagem seja mais colaborativo, seja mais aberto, seja mais democrático e não repita a sala de aula da época da sociedade industrial. Nesse QR Code, vocês vão ter acesso a um artigo meu sobre recursos educacionais abertos,
como inserir recursos educacionais abertos na sua metodologia, nas suas relações de ensino e aprendizagem. Como mudar o currículo, repensar os conteúdos, trabalhar a interdisciplinaridade, trabalhar a transdisciplinaridade, dar maior autonomia ao discente na construção das suas trilhas de aprendizagem. Isso aqui você pode repensar o seu PDI, pode repensar o seu PPI, pode repensar os seus PPCs, colocando todo mundo para conversar e promover uma mudança radical no seu currículo, que é algo urgente e que hoje as diretrizes curriculares nacionais nos permitem fazer com amplamente, nós não estamos aproveitando. Mudar nossas metodologias, trazer mais flexibilidade, mais personalização, e aqui a tecnologia é importante, ampliar o investimento em capacitação docente, capacitação da equipe técnica, trabalhar a produção colaborativa do conhecimento e a cultura maker, o aprender fazendo, e a sua instituição se tornar realmente de uso intensivo de tecnologia. Professores e alunos como produtores de tecnologia, garantir o acesso universal, especialmente para as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, inserir os recursos educacionais abertos, né? Ainda na mudança de larga escala, como trabalhar as suas relações de ensino-aprendizagem para privilegiar as comunidades de aprendizagem, o peer-to-peer. Que o aluno também se torne um ensinante, um professor, junto. A cultura de internacionalização, que nós já falamos, a cultura maker, que nós já falamos, como organizar os seus cursos, tanto de graduação como pós-graduação, como de extensão, cursos livres, para você poder ter microcertificações. Personalizar ao máximo as trilhas de aprendizagem. A ideia é não ter mais ex-alunos, que as pessoas possam sair da instituição e não sair, continuarem a ser apoiadas durante sua vida profissional por meio dessas microcertificações que você oferece, né? Incorporar o machine learning, e aí existem algumas metodologias para isso, depois não é nada assustador, podem me escrever que eu te oriento aí, assistentes virtuais aplicados à educação, que é a grande tendência agora, né? Não é para substituir o professor, é para ser um ajudante do professor, e aquilo que nós já falamos de se inserir nos centros de desenvolvimento regional. Hoje, um tema que está sendo muito discutido é a questão do ensino híbrido, né? Eu gosto de brincar com isso aqui, que veio desse artigo que eu disponibilizei aí para vocês, de 2014. Esse autor ele faz essa tentativa de definir que quando tem 0% de conteúdo ministrado online, é presencial. Quando tem até 29%, é facilitado pela web. Quando tem de 30% a 79%, é híbrido. Quando tem mais de 80%, é online. E quando é 100%, é virtual. No Brasil, nós não temos essa classificação. Mas, certamente, o ensino híbrido vai ser algo que precisa ser trabalhado na sua estratégia urgentemente, não só pela pandemia, mas para lidar com essas diretrizes de inovação que eu estou falando para vocês. Nós criamos na ABED um simpósio ABED de ensino híbrido. Entra lá no canal da ABED do YouTube. Lá eu já fizemos 4 encontros, e lá eu já coloquei toda a definição do que é ensino híbrido para te ajudar a você pensar uma estratégia de ensino híbrido para que seja algo realmente criativo e não replique os erros que nós já temos no ensino presencial. É importante implantar o ensino híbrido de forma criativa, crítica, econômica e que dê a melhor experiência possível para o aluno e ele não se sinta lesado, como tem acontecido em alguns modelos de EAD de hoje, que estão com uma lógica muito conteudista, né? Entrem lá no canal da ABED, procurem lá o simpósio ABED de ensino híbrido para a educação básica, que a gente tem conduzido, mas serve para o ensino superior também. Para avaliar, então, a nossa maturidade digital, primeira pergunta, estratégia, como eu disse. Qual é o meu foco principal para o negócio?
Segunda pergunta, qual é o meu modelo de negócios? E como eu vou reconfigurar o meu modelo de negócio para implementar a estratégia? Esse modelo de mensalidade, como nós fazemos, já deve ser apenas mais um. Não pode ser o único modelo de negócios nosso, né? Modelo operacional. Quais são os recursos que precisamos para executar as estratégias dos modelos de negócios? E o significado, isso é muito importante, o propósito. Qual é a razão pela qual eu existo? E aí a minha sugestão é que vocês vinculem a sua instituição com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Olha, a nossa instituição vai ser a que vai mais trabalhar a questão da justiça e igualdade de gênero. Não, a nossa instituição vai ser a mais reconhecida aqui na região para trabalhar a questão da água. Não, a questão do meio ambiente. Não, a questão da equidade na educação. Escolha um ODS e foque toda a sua pesquisa, toda a extensão nesse ODS para você fortalecer esse posicionamento de marca que eu ressaltei logo no início, né? Você vai precisar repensar o seu design, né? O nome é Design Organizacional Digital. Reparem, Paulo, professor Edgar, que eu não falei ainda de tecnologia. Reparou? Não falei de tecnologia. Por quê? Primeiro, para eu mudar, fazer a transformação digital, eu tenho que mudar a minha cabeça. O jeito nosso de pensar. Então, estratégia e liderança. A liderança tem que permitir a experimentação e que a falha bem intencionada aconteça, não seja punida. Engajamento de estudantes e família. Seja flexível, adaptável, cooperativo. Tente conhecer toda a experiência do usuário, como que a família, ao entrar no seu portal, ela está com dificuldade de emitir o boleto? Está com dificuldade de saber a nota? Está com dificuldade de saber se tem um processo de recuperação de aprendizagem? Tente fazer todo o trajeto que a família e o aluno faz para entender aonde estão os gargalos na experiência de usuário, né? Produtos e serviços, seja rápido, tome decisões baseadas em dados estruturados. Tiver que encerrar curso, encerra. Tiver que abrir curso, abre. Tiver que diminuir o portfólio, reduza. Tiver que ampliar, amplie. Experimente novos modelos de negócios. Pense no modelo semelhante a plataformas que a sociedade da informação está nos trazendo. Isso pediria uma outra palestra, que é muito interessante. Organização e gestão de pessoas. Incentive uma cultura de partilha, confiança e valores éticos. Se não tiver isso, não há transformação digital. Pode comprar a tecnologia que for, pode comprar a licença que for, não vai funcionar. Você vai ter tecnologia de ponta e as pessoas sem ter a capacidade ou a possibilidade de trabalharem dentro da lógica da transformação digital. E as suas operações digitais, que tudo tenha acesso mobile, seja de uso intuitivo, os sistemas sejam confiáveis, e vamos lembrar que estamos aí com a LGPD às portas, que nos obriga a repensar toda a segurança de dados e a forma como nós tratamos os dados dos nossos alunos, professores e funcionários. Eu trago aqui 8 alavancas da transformação digital. Tá? Primeiro, mobilizadores de crescimento. Para cada quadradinho desse, existem tecnologias que você vai ter que pensar em adotar. Qual tecnologia e metodologia que eu uso para gerar maior demanda? Aumentar o resultado do meu funil de captação. Qual é a tecnologia e metodologia que eu uso para buscar e selecionar colaboradores e alunos e parceiros? O meu processo de matrícula, ele está fácil ou está difícil? Qual metodologia, qual tecnologia que eu vou usar para facilitar isso? E a experiência do usuário, novamente. Como que ela está sendo em todos os pontos de contato que ele tem conosco. E as alavancas viabilizadoras, as que vão trabalhar a melhoria operacional. Quais são as tecnologias e metodologias para melhorar o meu processo? Às vezes nós adotamos uma tecnologia que é tão boa, tão completa, tão avançada, que o nosso professor, para lançar nota, ele tem que fazer um curso de 60 horas.
que não sabe usar aquilo. É muito complexo, muito difícil, né? Trazer eficiência aos processos, processo de avaliação de aprendizagem, processo de disponibilização de conteúdo, processos de diálogo online, processo de acompanhamento de alunos nas atividades meio, contabilidade, finanças, compras, segurança do trabalho, eficiência nos processos. Utilização de recursos. Qual a tecnologia, a metodologia que eu uso para eu não ter recurso sobrando, para eu não ter recurso faltando durante o meu cotidiano? E agora, no pós-pandemia, pode anotar aí. Não compre nenhum imóvel. Não pense em um novo prédio. Se você for precisar de espaço, alugue, porque a questão de espaço físico passará por uma grande transformação agora, nesse momento em diante. Melhoria operacional. Então, trazer maior agilidade ao processo decisório, maior transparência, e como definir e organizar e oferecer os novos modelos de negócios, né? Eu disponibilizei, já chegando ao final aqui, para a gente partir para as perguntas, o pessoal do César, que é lá relacionado ao Porto Digital, em Recife, eles estão com essa pesquisa online, gratuita, para você poder fazer uma análise da sua maturidade em relação à era digital. Então, se você clicar aqui nessa imagem, ou se você for nesse link, você pode fazer lá, responder todas as questões, e no final você terá acesso a um relatório de maturidade digital da sua instituição. Muito bem feito, muito bem fundamentado, muito bem preparado, com várias dimensões que vão te ajudar no seu planejamento estratégico para uma metodologia de transformação digital. Transformação digital não é um bicho de 7 cabeças e nem precisa custar uma fortuna. Escreve o que eu estou te falando. Vamos seguir alguns passos e você vai conseguir fazer essa mudança rapidamente e de uma maneira que vai incentivar a todos, né? Esse aqui é onde eu deixo o meu obrigado, o meu LinkedIn. Professor Paulo, como você sabe, professor, todo mundo tem problema, né? Um pouco, sempre quer mais. Então, eu deixei aí alguns slides adicionais para vocês poderem navegar com calma depois, várias fontes bibliográficas que possam te ajudar. Clique nas imagens, você vai na fonte, comunidade virtual de aprendizagem. Não dá tempo de eu tratar dessas coisas agora, empreendedorismo intensivo e conhecimento, mas as fontes estão aí, estão à disposição, e eu quero deixar claro que eu estou à disposição da Abraf e de quem estiver nos assistindo ou vai nos assistir depois pelo LinkedIn para trazer outras fontes que ajudem nessa sua caminhada aí da transformação digital. Ainda tem gente acordada depois desses 40 minutos? Professor Luciano, o senhor nos brindou com uma grande palestra, muito conhecimento, muita experiência. Somos gratos, a Abraf é grata por essas palavras, por essa clareza, por esse norteamento, essa lucidez numa área tão específica. Em primeira mão, queremos lhe agradecer penhoradamente por suas palavras. Passo a palavra ao professor Paulo Chanan para fazer a mediação aí em relação às perguntas. Muito obrigado, Luciano. Foi um momento de aprendizado enorme. Eu acho que eu já estava com o pensamento de fato promover esse evento e o aniversário da Abraf veio a calhar para te convidar pela primeira vez para estar com a gente. Há muitos questionamentos, acho que ficam mesmo, por isso que a importância desses slides adicionais. Eu acho que as pessoas ficaram instigadas com o tema. É um tema muito atual, a gente tem vivido uma erupção, né, dos assuntos relacionados à EAD e desafios sendo vencidos todos os dias. Então, acho que é um momento bom para a gente fazer uma reflexão. Já aproveitando para saudar um outro diretor nosso, querido professor José Rocha, que está aqui na minha tela aparecendo. Boa tarde, professor, tudo bem?
esteve com a gente, está sempre com a gente, incentivador do trabalho, também provavelmente vai fazer uma colocação aí, saudando você, professor Luciano. Eu vou ver se as pessoas, vou abrir a palavra para que as pessoas, depois do professor Zé Rocha, professor Paulo Baroni, que eu acho que também vai me saudar, e agradecendo ao professor Paulo Baroni também mais uma vez por ter estado com a gente ontem e hoje, nos prestigiando com a sua presença e muito bem destacado pelo Luciano em várias partes da palestra, a participação que ele teve em vários momentos, né, Luciano? Quando teve no CNE, quando foi presidente da Câmara de Educação Superior, quando teve no Ministério da Educação diretamente na CESUR, enfim, em cargos importantes e sempre soube deixar uma marca, um legado muito importante, né? Eu sempre destaco o professor Paulo Baroni, além de eu ter o privilégio da amizade dele, pelo trabalho que ele realiza, e está sempre vinculado às questões mais importantes relacionadas à educação superior. E estar com a gente aqui é um prestígio, um privilégio muito grande, viu, Paulo? Muito obrigado por estar aqui. Então, vou franquear a palavra ao professor Zé Rocha primeiro, que é o nosso diretor, e posteriormente ao professor Paulo Baroni, e as pessoas que quiserem fazer seus questionamentos, poder abrir o microfone e fazer, ou colocar aqui no chat, e aí a gente vai seguindo. Por favor, Zé Rocha. Pronto, professor Luciano, assisti as suas colocações, estas imagens aí que você colocou nos slides, muito bem articulado, pedagogicamente bem sequenciadas, muito bom. Quem assiste bem a sua palestra e entende ela direitinho, vai aumentar a quantidade de alunos. Então, vai sair aquele seu gráfico, onde você dirigiu essas palavras para aquelas entidades de menor quantidade de alunos, mas, infelizmente, se a gente entender direitinho tudo que o senhor falou, na próxima palestra do senhor, nós vamos estar já colocados no outro gráfico. Eu, pelo menos, já peguei ótimas ideias aí que vamos já trabalhar por aqui. Concordo com a sua visão de futuro. Nós temos aquela velha coisa que a gente aprende desde da escola, que o aluno tem que aprender a aprender. É isso aí que, resumindo, é o que está sendo trabalhado, pois com as mudanças tecnológicas, com as mudanças de posicionamento, como você aí colocou, quem aprendeu a aprender vai conseguir avançar muito nisso tudo. Então, meus parabéns mesmo, me surpreendeu a qualidade da apresentação. Não tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente, existe um vírus entre nós, mas brevemente ele vai desaparecer e nós vamos poder estar conversando pessoalmente. Sou aqui de Fortaleza, Ceará, e com certeza vamos aplicar as suas ideias por aqui. E quanto a essa questão de futuro, eu acho que a gente não tem que estar preocupado se vai ter emprego, se não vai ter emprego. Nós temos que preocupar em entender, estudar e propor. E, diante disso, a gente vai avançar. Tá? O futuro, nós que construímos o futuro. Tá? Vamos entender o que as outras pessoas estão pensando sobre o futuro, daí a gente constrói o nosso próprio futuro, incluído nesse futuro do coletivo. Mas, para não estender demais, meus parabéns, muito feliz em estar participando aqui da sua apresentação e desse momento de aprendizagem. Obrigado, professor Zé Rocha. É isso, metacognição é a palavra-chave agora, aprender é aprender. Professor Paulo Baroni. Obrigado, Paulo. Deixa eu primeiro cumprimentar ao presidente da ABRAF, professor Edgar Harry, agradecer pela atenção de sempre, aos vice-presidentes que estão presentes aqui, professor Paulo Chanan, professor José Rocha, um prazer, e cumprimentar especialmente o Luciano Sattler, que mais uma vez ofereceu uma belíssima palestra com uma visão de presente e de futuro, ambas muito interessantes, e não há muita coisa que eu gostaria de falar para, acho que, completar o que o Luciano falou, porque ele foi absolutamente completo, mas eu acho que para destacar alguns aspectos, vale a pena dizer, em primeiro lugar, que as coisas que parecem muito distantes, inacessíveis, uma série de fatores têm mostrado para nós que estão muito mais à mão do que parecem. Um grande exemplo é exatamente o acesso às tecnologias para a comunicação, de que nós estamos usufruindo com muito proveito nesse período de pandemia. Nós estamos hoje
utilizando ferramentas como essa que nós estamos aqui acessando agora, com muito proveito e com muita efetividade. Coisa que há 6 meses atrás, certamente, nós não consideraríamos que tinham essa qualidade e essa capacidade. Entre outras coisas, há uma série de correlações importantes com o contexto e com o futuro que a pandemia e outras condições têm nos feito considerar. Né? A pandemia precipitando, certamente, algumas tendências que já estavam já se materializando no nosso horizonte, em alguns casos até no nosso cotidiano. Né? As instituições de porte menor já sofrendo as dificuldades de se posicionar diante de um mercado disputadíssimo, com a presença de players que têm canais de distribuição nacional, entre outras questões. Tudo isso já eram desafios, já eram questões importantes para nós, mas se tornaram ainda mais graves no momento em que a gente corre o risco de ver a própria atividade colocada em risco com a escassez de recursos da parte da população, com as prioridades, isso é muito importante considerar, as prioridades que cada estudante tem diante daquilo que lhe faz sentido mesmo na emergência de uma condição como a que nós vivemos. Será que a velha cultura cartorial, da velha certificação pura e simples, que se obtém ao longo de um período muito grande, ainda faz sentido para as pessoas que precisam sobreviver e, eventualmente, mudar, fazer o seu reskilling rapidamente para poder mudar de atividade? Então, isso tudo nos orienta a ter muito mais conexão com o contexto, a ter muito mais noção de onde estamos e para onde vamos. E isso não é novidade nenhuma para quem está em Minas, né, Luciano? Né? O onde eu estou e para onde eu vou é linguagem de mineiro. Né? Mas isso vale para todos nós, é saber quem eu sou, que identidade eu tenho, saber que rumo eu devo tomar, com base em que eu devo me orientar. Tudo isso são, certamente, lições que ficam muito mais claras nesse momento de crise. E eu queria destacar que o Luciano já tem apresentado essas visões há muito tempo, e nesse momento fica mais fácil para todos nós assimilarmos essas visões que ele tem e trazermos para o nosso cotidiano estas formulações que poderão, com certeza, com muito mais facilidade do que nós imaginamos, nos trazer luzes para continuar desenvolvendo a nossa atividade. Mais do que nunca é importante perceber que não é a tradição só que deve nos orientar. Em muitos aspectos, a tradição é importante, mas especialmente a inovação. Eu costumo dizer, em muitas instituições que eu visito, que é importante ter os pés no chão, porque a instituição precisa sobreviver, precisa ter segurança e solidez para poder permanecer relevante e para permanecer, para sobreviver nesse ambiente complexo, mas é preciso ter teto elevado, porque sem perspectivas muito altas é muito difícil que a gente sobreviva a bater a cabeça no teto, porque rapidamente vamos ser instados a mostrar muito mais do que o que nós temos mostrado. Então, muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Abraf, pela iniciativa e parabéns a todo o conjunto das nossas instituições que tem a chance de beber na fonte e absorver novas lições para poder não errar no uso do remédio para o diagnóstico em que o remédio não atua. O remédio não é tecnologia para problemas de outra natureza. Problemas de outra natureza precisam ter remédio na estratégia, remédio na formulação do posicionamento, entre outras questões muito importantes, metodológicas, de relacionamento, entre outras questões muito importantes que foram apontadas pelo Luciano. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Nós aqui agradecemos a participação, professor Paulo. O Luciano quer colocar alguma coisa? Não, o professor Paulo, como sempre, que tem uma visão aí fantástica, né, do nosso setor. E ele traz, por exemplo, agora recentemente o Google fez um anúncio de grande estardalhaço de que iria criar um conjunto de cursos em que em 6 meses garantia a empregabilidade das pessoas e a um custo muito menor, e que isso colocaria em xeque todo o ensino superior mundial.
nós temos que entender que o ensino superior já vinha numa crise no mundo inteiro, especialmente nos países mais ricos, pelo aumento do custo. E as pessoas perguntando, vale a pena, justamente o que o professor Paulo falou, ficar 4, 5 anos pagando $80 mil por ano para, no final, eu estar devendo ao governo americano X mil dólares e não estar empregado na área? Então, as perguntas já estavam. O que a pandemia fez agora foi agravar esse questionamento, né? E, ao mesmo tempo, as mudanças recentes da legislação brasileira permitiram, por exemplo, o credenciamento de instituições exclusivamente para atuarem à distância. E isso completou agora um pouco mais de 3 anos, ou perto de 3 anos, e agora que nós estamos vendo as primeiras credenciadas chegarem. Então, todo dia nós somos surpreendidos no jornal por uma faculdade nova, com uma visão muito legal, muito bacana, focada em EAD, ocupa, às vezes, metade de um andar de um prédio em determinado lugar, não tem preocupação com imóveis, toda aquela suntuosidade imobiliária. Eu me lembro de um reitor que o professor Paulo conhece bem, o professor Paulo Chanan também conhece bem, eu não vou citar, lá em São Paulo, que quando nós íamos na sala dele, a mesa dele de mármore Carrara tinha 8 metros de comprimento. Lembra disso, professor Paulo? Você sabe quem eu estou falando. 8 metros de mármore Carrara era a mesa do reitor e dono da universidade, né? Aquela suntuosidade. As instituições que estão nascendo agora não têm mais essa ênfase. Elas querem outro tipo de entrega, um outro tipo de relação. Se elas vão sobreviver ou não, não sabemos. Mas nós temos novos entrantes chegando aí com propostas novas, muito ágeis. E nós que já existíamos, vamos ter que repensar seriamente a nossa forma de atuação, conforme esses slides que eu demonstrei aí de mudança de larga escala. E repare que a tecnologia ela é uma das últimas decisões que nós precisamos tomar. Só depois de definidas anteriores, posicionamento estratégico, diretrizes estratégicas, como que eu vou me inserir no arranjo produtivo regional, como que eu vou me internacionalizar, como que eu vou me capacitar e capacitar os meus professores, como eu quero ser percebido, aí você escolhe as tecnologias que vão te amparar nesse processo de transformação. Nós estamos numa transformação que não é só tecnológica, é uma mudança paradigmática de tempo. O Papa Francisco falou no final do ano, em uma missa para os seus cardeais, uma frase que eu achei fantástica. Ele disse para os cardeais, meus irmãos, vocês acham que nós estamos vivendo uma mudança de tempo? Nós não estamos, nós estamos vivendo uma mudança de época. E a igreja precisa se adaptar. Eu uso a mesma frase do Papa Francisco para nós. Nós estamos numa mudança de época, que precisa de uma mudança radical. Ótimo, exatamente. Concordo plenamente, Luciano. A mudança é radical também, né? Eu vou passar aqui alguns questionamentos. Eu primeiro, começando pelo pessoal que está no YouTube, mandaram felicitações, parabenizando a professora Maria Helena, o professor João Roberto, o professor Marcos André. O professor João Roberto, inclusive, coloca que gostaria que falasse sobre a cultura digital. Acho que, de alguma maneira, a gente está falando agora, principalmente nesse final, mais sobre esse aspecto da cultura, né? Acho que a cultura digital ela envolve tudo isso que tanto o professor Paulo Baroni como o professor Luciano colocaram agora no final, essa transformação. E aqui no chat também tem, além das felicitações, Luciano, umas perguntas, né? Vamos aqui. Parabéns. Temos assistido demissões em massa de professores por conta da ampliação do ensino remoto. O senhor acha que professores estão fadados a transformarem-se em tutores com salários reduzidos? Excelente pergunta, né? E, recentemente nós tivemos aí a surpresa... É a professora Fabiana, viu, que fez, desculpa. Professora Fabiana. Isso. Recentemente surgiu uma notícia falando de correção de provas e de redação por robôs, né? Isso. E o quanto que isso tira de emprego. Até quanto um trabalho de um professor pode ser automatizado? Essa é a pergunta-chave. A questão dos custos, a matriz de custos no ensino superior brasileiro, ela
teve que ser revista e ainda será revista por causa do novo padrão de competição que entrou no nosso país. Por outro lado, você querer competir em preço, eu não acho que é a melhor opção. Eu creio que um bom professor será mais necessário do que nunca. Uma boa professora será mais necessário do que nunca. Eu tenho dito que, na época da Sociedade da Informação, a pergunta que eu fiz, até numa palestra que eu ministrei lá em Santa Catarina, para a ABRUEM, Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais, a pergunta que eu fiz, que tem que estar na nossa cabeça, é a seguinte: como que eu, como professor, posso ser melhor do que o Google? Vou repetir. Como que eu, professor, posso ser melhor do que o Google? O Google é um robô, acessa 1 trilhão de páginas numa velocidade estonteante. Como que a minha resposta pode ser mais valiosa do que a do Google? Eu tenho que saber mais que o Google? Não, eu tenho que saber melhor que o Google. Saber melhor que o Google significa que eu tenho que ter uma característica humana que o Google não tem. Empatia, solidariedade, compaixão. O aluno tem que olhar para mim e falar assim: nesse professor, nessa professora, no olhar dele, na atitude dele comigo, dela comigo, eu vejo alguém que acredita em mim. Eu vejo alguém que eu tenho confiança. Eu vejo alguém que, se eu perguntar para ele, eu sei que ele vai me responder melhor do que o Google. E como que eu respondo melhor que o Google? Ora, eu tenho os clássicos, eu tenho um tipo de leitura contextualizada que o Google não tem, eu conheço o contexto que o aluno está inserido. Então, a palavra-chave, eu acho que nós temos que voltar a estudar o Carl Rogers cada vez mais, é a empatia. Eu saber me colocar no lugar do aluno, eu estabelecer essa relação de confiança. E quem for um professor que tiver um bom domínio de conteúdo, dos clássicos, de conteúdo técnico do seu campo do conhecimento, e for capaz de estabelecer essa relação de empatia, você vai ser mais demandado do que nunca. Talvez dentro de novos modelos de negócio, mas você vai ser mais demandado do que nunca. Você não precisa ter dúvida. As pessoas vão valorizar cada vez mais os bons professores e as boas professoras. Agora, é claro que nós estamos assistindo em algumas instituições movimentos assustadores, que a gente também não sabe a longo prazo quais os efeitos nessas instituições, né? O modelo de trabalho que acredita que não faz diferença entre um professor e outro, a meu ver, não é o modelo ideal. Não é o modelo ideal. Não é simplesmente o professor... ninguém poderia ser, mas se o professor, a professora é um bom professor e é uma boa professora, você simplesmente tirá-lo do processo por uma questão salarial, eu não creio que seja a melhor solução. E eu acho que, a longo prazo, os efeitos se farão sentir nos resultados dessas empresas também. E a gente tem visto isso, porque você sabe que no ensino superior, professor Edgar, professor Paulo Baroni, que tem muita experiência, sabem disso, outros aqui, professor Zé Rocha, no ensino superior, o que você faz de bom hoje demora 3 anos para florescer. E o que você faz de ruim hoje demora 3 anos para apodrecer. O ensino superior é de safra longa. Eu falo que ele é de safra longa. Então, você fez uma mexida horrível no seu projeto pedagógico de curso, mudou demais, barateou demais, demitiu seu corpo docente, os seus melhores professores, barateou o seu curso demais, você pode ter certeza que daqui a 3 anos você vai ver os frutos que você fez e os frutos serão ruins. Porque o seu posicionamento de marca vai cair. Vai cair. Essa é a minha visão. Muito bem. Temos mais aqui. Professora Kátia, como vencer o desafio de se trabalhar no EAD com qualidade e com mensalidades tão baixas?
E vou emendar uma próxima aqui, Luciano, que está no mesmo sentido que eu acabei de ver aqui. Espera só um minutinho. Aqui tem algumas aqui. Porque no Brasil, a cultura pensa num EAD sempre barato, enquanto que a lógica seria os cursos EAD serem mais caros, pois tecnologia tem sempre custo elevado, que tem a ver também com a outra questão. Então, o descompasso entre, aqui da professora Ivaneide, que tem sempre o descompasso entre preço e qualidade de oferta no mundo que envolve tecnologia, que normalmente tem custo elevado. Como vencer esse desafio? Olha, repara só, professora, eu venho da EAD. Tá? Eu estava lá, professor Paulo Baroni, no MEC, inclusive, e no CNE, na época, quando a gente conseguiu o credenciamento em 2005, com o apoio dele lá também, na Universidade Metodista de São Paulo. Nós não concebíamos uma EAD como ela hoje é praticada muitas vezes. Porque a EAD, a boa EAD, ela vem para mudar o jeito que nós fazíamos. Ou seja, o modelo industrial de educação que nós tínhamos e que muitas vezes ainda temos, deveria ser mudado. A EAD tem esse potencial. Agora, o Brasil tem algumas características. Então, assim, o Brasil é um dos poucos países do mundo que quase 80% do ensino superior não é público. Outra coisa, se você olhar o número de alunos matriculados no ensino superior, nos últimos 10 anos, pouco mais de 10 anos, nós praticamente dobramos. Houve um crescimento muito grande nos últimos 15 anos do número de instituições e do número de matrículas. E a EAD, no Brasil, ela tem uma característica que nos outros países ela não tem. Ela veio atender uma camada da população que estava completamente desatendida do ensino superior tradicional. E isso mexeu com o segmento como um todo. Dentro desses movimentos, é claro, quando você tem empresas que praticam um modelo de EAD explicitamente focado no baixo preço, alta escala, são modelos que não são escondidos, são claros, as pessoas sabem que é aquilo e procuram por aquilo e querem um diploma daquele jeito ali. É possível ter outros modelos de EAD? Eu defendo que sim. E eu acho que não é possível concorrer hoje com instituições que muitas vezes têm 200, 300, 400, 500 mil, 1 milhão de estudantes. Não vai. Se você for oferecer um modelo hoje de presencial ou de EAD semelhante a esses grandes grupos, você não vai ter como concorrer. Você não vai conseguir concorrer em preço. Você tem que buscar um outro diferencial. O diferencial passa também pelo híbrido ou por uma EAD diferente. Você vai poder cobrar um ticket mais alto? Você vai ter que cobrar um ticket mais alto. Mas se você conseguir ter um posicionamento de marca de maior valor agregado e que o seu diploma garante empregos melhores e uma trabalhabilidade melhor, você vai poder ter cobrar esse diferencial. Se hoje você está com dificuldade porque não consegue cobrar um preço maior do que esses grandes concorrentes, você está com um problema de posicionamento. Eu estou com um problema de posicionamento. E precisa rever primeiro isso. E aí, como que faz? Tem que mudar usando essas estratégias. Mais do que nunca, quem vem estudar com a gente tem que ter um apoio de mentoria, sabe? Para que esteja trabalhando o quanto antes e possa melhorar de vida o quanto antes, mesmo antes de se formar. Eu acho que a palavra-chave é por aí. A pessoa já percebeu no primeiro semestre, não, aqui eu estou num lugar diferente que vai me ajudar a ter uma carreira diferente e ter um futuro diferente. Um ensino de outra qualidade. Um ensino de um outro jeito. Né? A questão da excelência tem que pensar muito bem, porque excelência
era uma palavra que todo mundo falava até 20 anos atrás. Aqui você tem ensino de excelência. Na hora que nós tivemos a entrada do fenômeno da EAD e dos grandes grupos, nós vimos que aquilo que a gente considerava que a gente era excelente, na verdade, muitas vezes, a nossa comunidade não tem essa percepção. E aí, realmente, há uma perda de alunos muito grande. Então, tem que pensar num modelo diferente, um modelo criativo, um modelo crítico. Eu diria que o modelo mais personalizado de EAD, e aí você vai conseguir ter um ticket maior e um posicionamento melhor do que talvez o que você tenha hoje. Vamos aqui, nós estamos terminando aqui, professor, para não deixar as perguntas sem respostas, né? Professora Amanda, as práticas de laboratório poderão ser 100% online nos cursos de saúde em algum momento? Eu acho que nós estamos longe disso. Estamos longe disso. Existem, sim, já muitas tecnologias de simulação, né, de realidade aumentada, de realidade virtual, mas ainda não são acessíveis para todos e nem em todo o país. Então, tecnologia até pode ter já em vários lugares para isso, mas na realidade do nosso país, eu acho que ainda estamos longe dessa possibilidade de cursos da saúde 100% online em algum momento. Ainda há necessidade, a meu ver, na ampla maioria das instituições e dos municípios do país, de você ter as práticas sendo realizadas de forma presencial, ou pelo menos boa parte das práticas. Por fim aqui, professora, uma pergunta aqui da professora Priscila. O ensino presencial está fadado a terminar? É bem apocalíptico, né? Eu costumo falar assim, você pode permanecer exclusivamente presencial, inclusive sem nada do híbrido? Pode. Mas você tem que deixar isso claro na sua estratégia. E tem que saber que você será uma exceção. No mínimo, uma estratégia de EAD, para que você seja a melhor instituição com uma EAD diferente na sua cidade, você tem que ter. Mesmo que você não tenha presença em nenhum outro local, só na sua cidade, você tem que ter uma estratégia de EAD para a sua cidade. Tem que ter uma estratégia para o melhor híbrido, que ninguém vai conseguir te copiar. Mas você tem que ter uma estratégia, né? Então, assim, eu diria, e aí eu vou me arriscar agora, professor Paulo, depois você apaga no vídeo, tá? Vai ser mais ou menos assim. Eu posso ter uma loja de chapéu Panamá hoje? Posso. Mas certamente você será quase que um ponto turístico que as pessoas vão lá te visitar. Entendeu? Se você permanecer exclusivamente presencial. Algum grau de híbrido e alguma estratégia de EAD, mesmo que seja para ficar só no seu campus, alguma estratégia de EAD você teria que ter, inclusive para se proteger de outros que fazem EAD. Eu hoje aqui no centro universitário, eu tenho quase 1.000 alunos de EAD que circulam junto com os alunos do presencial. Eu sou polo de uma universidade metodista do nosso grupo, Universidade Metodista de São Paulo. Eu sou polo, rodo 1.000 alunos de EAD, recebo por isso, e os alunos estão ali hibridizados com os alunos do presencial no mesmo campus, usando a mesma estrutura. Então, alguma estratégia para EAD você precisa ter, a meu ver. E eu vou concordar, porque a gente não precisa apagar vídeo. Várias pessoas falando, quem sabe isso não faz um coro importante, né? Eu também concordo totalmente, Luciano. Alguma estratégia de EAD precisa ter. Nem que seja para fazer amparo a algumas coisas da presencialidade que são importantes ser desenvolvidas no ambiente virtual muitas vezes. Tenho um pouco de dificuldade também, como você, de imaginar práticas
de laboratórios 100% virtuais, em muitos casos, alguns ainda até por proibição de DCM, mas nos cursos que não tem essa proibição, fica muito difícil ainda a gente ver, até pelas tecnologias de informação que tem disponível hoje, a possibilidade da interação do aluno. Muitas vezes as práticas elas vão para o mundo virtual e elas se transformam em demonstrativas, e a prática demonstrativa não atenderia o que é o objetivo da prática, que seria o aluno ativamente no processo de praticar, né, de poder realizar aquilo. Já tem soluções, e a gente está reparando que avança sempre, né? A gente assistiu aquelas maletinhas, né, que eram mandadas para a casa do aluno, o aluno filma aquilo. Essas maletinhas promovem a possibilidade de uma prática interativa, coisa que a simples demonstração, a gravação de uma aula não conseguiria. Eu assisti recentemente, você deve conhecer também, tem um trabalho sendo feito, estão desenvolvendo laboratórios de microscopia numa realidade virtual. Isso pode acontecer um dia, então isso é possível que aconteça, mas a gente não encontra ainda. Enfim, há muitos trabalhos acontecendo, né, muita tecnologia acontecendo, e nem todas elas vão vingar na primeira tentativa, né? Vão, com o passar do tempo, amadurecendo, e eu acho que eu concordo plenamente contigo nas duas colocações, e acho que é bom a gente sempre dividir essas informações, porque eu não sou apocalíptico do ensino presencial e nem sou entusiasta absoluto do ensino à distância, né? Eu trabalho muito mais na observação do que as coisas vão se realizando. O momento atual de se colocar o ensino à distância no protagonista, evidentemente, nas condições da pandemia e tudo isso, foi uma colaboração enorme, né, desse processo para aceleração de algumas coisas. Ao mesmo tempo, essa aceleração trouxe às instituições muitas dificuldades, né, e um grau de rejeição que tinha alguns casos com a qual ela não sabia lidar. Então, tudo isso virou um grande laboratório, um grande momento de ensaio, que a gente tem que sair disso com o aprendizado, né? Então, e engraçado, Luciano, não é o seu caso, mas eu vi muitos que são aqueles que são os apocalípticos do ensino presencial, que no momento que a coisa da pandemia trouxe o EAD como protagonista e ele veio com esses problemas, eles desapareceram para ajudar a solucionar, né? Porque é ótimo a gente fazer essas premissas, imaginar coisas no mundo hipotético. A hora que virou para valer, que o Facebook começou a explodir de reclamação disso, daquilo, e cadê essas pessoas que precisavam estar junto no processo? Então, eu acho que a gente tem que pegar esse momento realmente e entender que é um momento de aprendizado, mais do que qualquer outro. Por mais que a gente entendesse de ensino à distância, nunca houve uma imersão nesse mundo tão grande quanto aconteceu no Brasil, tão grande quanto aconteceu agora. Então, a gente precisa passar por isso e sair melhor na frente, entendendo que esse hibridismo, que sempre foi possível, você sempre pode mesclar presencialidade com EAD, né? Seja vindo de portarias de ensino presencial, seja vindo de portarias do ensino à distância, agora é uma realidade muito mais efetiva em instituições que jamais pensaram nisso. E a gente ainda tem que pensar, porque eu acho que a responsabilidade do setor está dentro de um processo de olhar, como é que vão ficar aquelas instituições que não conseguiram começar? Elas são importantes. As cidades brasileiras, você conhece tanto quanto eu, as cidades brasileiras que têm uma instituição de ensino presencial, e essa instituição, que é importante para aquela comunidade, que emprega pessoas, que forma alunos, não conseguiu fazer nada. Não conseguiu nada no sentido virtual. E ela foi invadida, os polos, né, de AD foram tomando os espaços, e aquilo gera um problema. Então, são vários fatores para serem pensados, né, que eu acho que o tema é muito instigante. Né? Desculpa eu falar um pouquinho sobre ele, porque essas duas respostas suas, eu acho que precisa haver sempre coro nisso. Né? Quem é responsável não se joga numa das duas modalidades imaginando que aquilo é a solução para a vida. Não vai acontecer isso. O problema todo está no processo. E como que eu desenvolvo? Às vezes é muito mais seguro eu não fazer nada de tecnologia, tecnologicamente falando, se eu não tenho nenhuma condição, né? Se eu sei que eu não vou conseguir transmitir nada, então é melhor eu tentar melhorar o meu ensino presencial e continuar colocando à disposição da comunidade onde eu estou, do que eu sair para uma aventura que vai acabar comprometendo o próprio funcionamento e a existência da instituição. Então,
Dito tudo isso, Luciano, não sei se depois você pode acrescentar, só vou colocar que o professor Zé Rocha colocou uma coisa aqui no chat, que foi para corroborar a sua fala com relação à valorização dos professores, porque isso é isso caberia aqui uma outra hora e meia de conversa sobre como é que será esse mundo, né? E eu acho que esse tema tem que ser debatido. Realmente a gente está assistindo que teve uma transformação, né, no mundo para os professores, e ele ainda colocou aqui, existem IES destinadas a entregar diplomas para seus alunos. Essas instituições precisam de tarefeiros no papel de professores. Existem IES destinadas a educar, formar e propiciar ambiente de aprendizagem para os seus alunos. Essas IES precisam de educadores. Nada os substituirá. Então, eu também, Zé Rocha, quero concordar contigo, professor, de novo, e como sempre, muitas vezes as colocações sempre inteligentes. É exatamente isso. Mas entendendo que o espaço hoje é diferente. O espaço de atuação do professor é diferente. Então, com todas as... Né, o professor Luciano pode agora completar com tudo aquilo que ele colocou anteriormente, esse espaço hoje é outro. Ah, sim. Pode complementar você isso. Hoje, o professor hoje, ele tem que entender, ela tem que entender que talvez um dos papéis mais importantes é o de curadoria, né? Eu não preciso... Eu dialogo com o Google e com outras ferramentas. Se eu ministro uma aula, um aluno ou uma aluna está acompanhando a aula com um tablet, um celular, e ele interrompe a aula e fala assim: professor, saiu hoje uma notícia mais atual sobre isso que você está falando. Talvez antigamente o professor falasse assim: não me interrompa, não atrapalhe minha aula. Hoje o bom professor vai fazer o quê? Olha, eu gostaria... Passa a palavra para o aluno, traz o saber do aluno para esse momento, vai ajudar a sua aula. Então, essa aula dialogada, a aula centrada no aluno, a aula que traz os recursos de fora de forma complementar, né? E aí o que eu falo que é ser diferente do Google, que é essa capacidade, sempre lembrando dos clássicos, do contexto e da notícia mais recente. Essa síntese que não é qualquer um que faz. Não é uma questão de senso comum. Se nós somos uma escola, somos uma instituição de ensino superior, nós trabalhamos com conhecimento científico. Então, não é fake news, não é senso comum, não é eu acho. Não, olha, aluno, aluna, é o seguinte, legal isso que você está trazendo. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler Hobbes, vamos ler Marx, vamos ler Weber, vamos ler esse artigo aqui de Rousseau, para você ver de onde que veio essa ideia lá em 1730. O que isso tem a ver com a Revolução de 1789 na França? O que isso tem a ver com o atraso da independência do Brasil? O que isso tem a ver? Por que nós só tivemos universidade no Brasil no século XX? Somos o país mais atrasado do planeta. Isso que você está falando hoje, que tem a ver com seu emprego aqui na sua cidade, nasceu nessa coisa. Então, quem é capaz de fazer essa síntese para o aluno aprender é um bom professor, é uma boa professora. O Google não vai resolver isso, né? E outra coisa, aqui na nossa cidade, por onde andou Lampião, e então nós temos hoje parte da nossa cultura que tem a ver com isso. Ou aqui na nossa cidade, por onde Guimarães Rosa elaborou as suas maiores obras de literatura, por que ele traz essa abordagem? Isso tem a ver com o seu emprego hoje, isso tem a ver com a empresa que está aqui hoje, tem a ver com esse prefeito que está aqui hoje. Então, essa capacidade, o professor cada vez mais tem que ser alguém do diálogo, alguém dessa capacidade de tornar a aula interessante. Nada melhor para tornar uma aula interessante do que ela ser menos expositiva e mais dialogada. É exatamente isso. E uma coisa que tem que tirar da cabeça dos professores, que eu acho que a gente vem assistindo, é a reatividade ao processo. O primeiro passo é compreender como um processo de transformação que não vai excluí-lo pelo simples processo de transformação. Ele pode estar inserido naquele processo, desde que ele também esteja aberto a essa transformação e tenha alguma capacidade de adaptação.
né? Hoje, e o engraçado, eu estava lendo a semana passada um artigo que falava sobre a impressão que as pessoas tiveram com a adaptação que as crianças estão tendo às aulas online. Porque no país não se tinha nenhum pensamento sobre isso. Como havia uma proibição legal, ninguém nunca pensou sobre isso. E aí o estudo ia destacando que boa parte das crianças se adaptaram perfeitamente. Elas têm uma capacidade de adaptação incrível, muito maior do que os adultos, muito maior do que os professores que estão lecionando no ensino de graduação. Então, isso talvez tem que ser um momento de repensar essa postura, né? A gente fica assistindo debates, presidentes de sindicatos que estão defendendo empregos e que está muito corretamente no seu papel, mas o discurso ter a ver com a escola ter um processo que é destruidor de empregos, né? Não me parece ser adequado, não. Muito mais adequado. E eu vejo muito poucos professores com aquele envolvimento já com a nova possibilidade que é trazida. No grupo que eu trabalho, vi alguns professores, e aí vai o elogio a muitos deles, porque a gente viu de perto, né? Professor dentro da casa dele, fazendo do ambiente da sala da casa dele um local espetacular para ele dar aula. E ele usando todos os recursos que podiam ser utilizados, citando link de internet, fazendo todo esse trabalho, enquanto já vimos outros que a pessoa reclamava que não conseguia conectar e tudo era difícil, enfim, havia idades muito semelhantes. Então, todas essas experiências realmente vão precisar ser trabalhadas. Professor Larry, professor Luciano, eu não tenho mais perguntas agora. Para suas considerações finais, professor Luciano, e depois professor Larry para fazer o encerramento. E da minha parte aqui, eu só agradeço mais uma vez aprender contigo e estar tão inteirado aqui com esses assuntos que são tão pujantes, né, tão presentes no nosso dia a dia e que estão movimentando todas as instituições brasileiras. Forte abraço, querido amigo. Professor Paulo, o professor Luciano levantou a bola aí do nosso presidente, professor Larry, falando de Guimarães Rosa, literatura. Aí pronto, aí 8h30 agora que ele aí botou a bola no campo dele, tá? Tirou o goleiro, agora ficou bom demais. Parabéns, professor Luciano. Bom, eu quero então novamente agradecer ao professor Larry, ao professor Paulo Charan, professor Zé Rocha, toda a diretoria da ABRAF, por essa oportunidade de partilha, de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra. Eu creio que o momento é muito importante, a gente ter encontros como esse, nos ajuda juntos a nos direcionarmos, né? Ninguém está sozinho. Uma das perguntas que eu vi no chat, qual é o maior legado da pandemia que nós temos aí pela frente? Eu diria, você sabe que os psicólogos dizem que todos nós passamos por essa situação que no latim é momento morir, né? Nos vimos diante do momento da morte, né? A possibilidade da morte, que para muitos era uma coisa muito distante, de repente se tornou muito próxima. E sempre que isso acontece, você passa por uma crise existencial, você passa a se perguntar o que é realmente importante na sua vida, né? E aí nós vemos que o que é realmente importante são poucas coisas, né? Primeiro, a sua relação espiritual, a sua relação com o mundo espiritual. Não importa qual a crença, mas você precisa ter uma espiritualidade, né? Segundo, a questão da sua família. Quantos casamentos se perderam na pandemia porque as pessoas, de repente, descobriram que não suportavam umas às outras, né? Então, a questão da sua família, como restaurar, como reconquistar, como manter a sua família, né? A sua saúde. E aí, naquele campo que nós atuamos, né? A educação, repensar cada vez mais que a educação é a nossa única possibilidade de fazer esse país mudar e as pessoas terem uma vida melhor e a gente promover o bem comum. E aí isso nos motiva a momentos como esse, de encontro, de partilha pelo bem da educação. Eu tenho certeza que nos próximos anos eu vou encontrar várias das pessoas que estão aqui participando agora. A gente ainda não se conheceu pessoalmente, vamos nos encontrar em congressos, simpósios, em outros momentos da vida você vai falar, poxa, aquele encontro foi muito legal, me ajudou a repensar a minha instituição, assim como eu estou aprendendo com vocês aqui. Então, que o grande legado seja um legado de esperança mesmo. E aí a ABRAF está de parabéns por fazer isso ontem, hoje, sempre,
E amanhã que nós vamos ter um momento musical que será muito especial, né? Obrigado. Muito bem, professor Luciano. Nós agradecemos por este momento riquíssimo que o senhor nos proporcionou hoje, com sua palestra, com suas reflexões. Agradecemos também ao professor Paulo Baroni por sua contribuição, o nosso querido professor José Rocha, aí, nosso vice-presidente, e o nosso professor Paulo Chanan, né? Que sabiamente soube escolher a sua pessoa para este momento tão especial. Professor Luciano Sattler, tenho a certeza que o senhor hoje nos fez pensar muito e fazer muitas reflexões a respeito de toda essa questão que permeia a necessidade de termos uma sociedade transformativa e transformadora. Que o nosso país consiga enxergar isso, que possamos continuar sendo este instrumento de transformação dessa sociedade, acreditando, tendo esperança e acreditando e confiando no ser humano. Eu quero lhe agradecer por este momento tão especial, agradecer a todos que estão participando deste momento, nos assistindo, e, atendendo à provocação do nosso professor José Rocha, dedicar ao professor Luciano e a todos, evidentemente, um pequeno texto de um poeta turco chamado Nazım Hikmet, que ele diz assim: não viva nesta terra como um estranho ou como um turista na natureza. Viva neste mundo como na casa de seu pai. Creia na terra, no mar, nas estrelas, mas, antes de tudo, creia no ser humano. Ame os carros, as nuvens, o trabalho, mas, antes de tudo, ame o ser humano. Sinta a tristeza da rama que seca, do astro que se apaga, do animal ferido que agoniza, mas, antes de tudo, sinta a tristeza e a dor do ser humano. Que lhe deem alegria todos os bens da vida. A sombra e a luz lhe dê alegria, as 4 estações lhe dê alegria, mas, sobretudo, e a mancheia, que lhe dê alegria o ser humano. Pois não. É assim que nós encerramos, agradecendo, professor Luciano, a sua participação, a de todos, e convidando todos para amanhã, né? O nosso último dia de comemoração do 15º aniversário da BRAF. Teremos amanhã uma live aí com o nosso querido professor Paulo Chanan e o músico Edu Baliquian, que nos brindará com a bela live aí. Um grande abraço para todos. Às 19h30 amanhã, né, professor Larry? 19h30, isso, professor Paulo. Tá? Professor Luciano, deixa eu ver aí que o nosso presidente esbanja a empatia. Tá? O senhor falou de empatia, eu não falei nada porque essa daí já está bem suprida aqui, né, a BRAF. Viu? Aqui é visível, né? Isso é ótimo. Nosso presidente engrandece o evento com um poema tão bonito, né? É um gênero, um homem diferenciado. Poesia é fundamental. Ah, faz toda a diferença. Muito obrigado, Luciano. Tchau, obrigado, gente. professor Paulo. Um gente, abraço, boa noite. Obrigado, Lucas. Obrigado aí pela paciência. Obrigado. Está nos ajudando sempre. Tchau. 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 Tchau.